Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um módulo do nosso curso. Hoje, o Círculo da Ferida. Com esse módulo, nós temos o objetivo de detectar feridas que estão vivas dentro de nós, como elas nasceram, como elas se propagaram, como que se dá o círculo de uma ferida em geração em geração. Nós não queremos abordar aqui questões teológicas em relação a maldições hereditárias e etc. Até porque nós entendemos que a salvação ela é de graça por meio de Cristo, que morreu em nosso lugar. Nós não temos nenhum merecimento e nenhum esforço próprio em relação à salvação. Tudo foi de graça. Cristo, como o Cordeiro Imaculado, vem, oferece-se em nosso lugar, nos tornando justo diante de Deus. O próprio Cristo torna-se justiça para Deus. Assim nós somos justificados, regenerados e salvos em Cristo Jesus. Porém, nós precisamos olhar para dentro de nós e buscarmos uma bênção completa, a plenitude da salvação em Cristo. Nós precisamos curar as feridas do passado. E essas feridas, às vezes, ela vem de gerações a gerações. Às vezes, a ferida iniciou em você mesmo, não veio da geração dos antepassados. Mas nós iremos aprender aqui como essas feridas, elas nascem. E nós temos como base o livro de Provérbios, capítulo de número 30, que vai falar sobre as gerações de Agur. Lá em Provérbios 30, principalmente os versículos 11 e 14, vão falar sobre quatro gerações dos filhos de Agur. A primeira geração é a geração de Jaque, que diz: há uma geração que amaldiçoou seu pai e que não bendiz a sua mãe. Nós temos a segunda geração, que é a geração de Aque, que diz assim: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. A terceira geração é a geração de Iteel. Nessa geração, há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. A quarta geração, que é a geração de Ucal, há uma geração cujos dentes são espadas, cuja as queixadas são faca, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados entre os homens. É interessante nós notarmos que o livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo 5, vai dizer: não te curvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Nós observamos aqui no livro de Provérbios que essa primeira geração é uma geração em que amaldiçoou seus pais e que não bendiz a sua mãe. Se nós formos levar em conta os estágios da ferida, nós iremos perceber que as feridas da alma são habitat para demônios. Assim como Deus habita no meio dos louvores, esses demônios eles habitam nas feridas, nos traumas, e eles se alimentam dessas feridas. As fortalezas espirituais da mente ou casas de pensamentos têm tudo a ver com as feridas não saradas. Mais uma vez, eu quero frisar que nós não estamos falando de salvação em Cristo. Nós estamos falando de novidade de vida, viver a liberdade do Espírito de Deus. Essas feridas, elas servem de fortificações
nas quais os demônios se abrigam e, por intermédio delas, nos atacam, aprisionando-nos com sentimentos, pensamentos e hábitos contrários à vontade de Deus. Então, como nós já conceituamos o que são essas feridas e o que está por trás dessas feridas, vamos começar a analisar a primeira geração. A primeira geração que nós lemos, há uma geração há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Essa primeira geração, ela é denunciada através da epidemia das famílias desintegradas, que levaria um filho a amaldiçoar o seu pai, o que levaria um pai a amaldiçoar os seus filhos. Falha de paternidade. Então, nós iremos entender que essas 4 gerações, ela vira um círculo. E começa tudo na primeira geração, a carência afetiva. O livro de Colossenses, capítulo 3, 21, vai dizer assim: Pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Colossenses 3, 21. É interessante notar que as brechas das gerações que os pais vêm abrindo é identificada porque os pais não falam a linguagem dos filhos e nem os filhos ouvem as vozes dos seus pais. Então, nós entendemos aqui que essa primeira geração é o fútil legado dos pais. Nessa primeira geração, nós temos a abertura da ferida, onde tudo começa, tendo como uma das manifestações, na maioria das gerações, sendo a rebelião, tendo por trás uma entidade chamada Moloque. Então, como os pais não falam a linguagem dos filhos e nem os filhos ouvem as vozes dos pais, eles começam a fazer o oposto que os pais querem e dos princípios que eles têm. Então, daí começa a nascer o abandono, a rejeição, a correção injusta, o desrespeito, desespero e etc. Constrói um perfil que vê a autoridade como ameaça. Então, dentro desse círculo, dentro dessa primeira geração, que uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe, essa primeira geração tendo como a base dela Moloque, nós iremos entender que há uma consequência nessa falta de diálogo entre os pais. E a consequência desse círculo de inutilidade entre pais e filhos, eles acabam com o diálogo. Nesta quebra de diálogo, a opção natural dos filhos é rebelião. Quando já não há mais diálogo dentro de casa, quando não há mais palavras de carinho, de incentivo, quando não há mais aquele afeto, quando a figura paterna ela se torna uma autoridade, ela se torna ditadora, então quebra-se totalmente o diálogo e para os filhos não tem outra opção a não ser entrar pelo caminho da rebelião. O autor dessa confusão inteira que nós temos aqui é Moloque. Moloque é uma entidade que Deus ele alertou a Israel, dizendo que nenhum filho será entregue a Moloque. Era uma prática das nações vizinhas de Israel,
entregaram seus filhos recém-nascidos a essa entidade Moloque, que tinha como a sua aparência física um ser sentado com a cabeça de boi e a boca aberta, e dentro dele havia fogo, e as crianças eram jogadas ali dentro como oferenda a essas entidades. Toda criança rejeitada e abandonada é recolhida por Moloque. Essa entidade coloca uma cunha, separando as gerações. Separa os pais dos filhos, os filhos dos pais, tirando-lhe do lar e fazendo-lhe filhos da rua, que são chamados moleques. A rebelião é um pedido de amor. Quando nós vemos os filhos ou uma geração se tatuando, chamando a atenção através de corte de cabelo, de vestimenta, ingressando-se em tribos e grupos urbanas, nós entendemos que isso nada mais é do que uma tentativa de chamar a atenção. Pessoas rebeldes, invariavelmente, estão buscando amor, nada mais. O efeito colateral da rejeição ou ausência de paternidade é a carência. São pessoas totalmente carentes. Nós já tivemos experiência com adolescentes ainda, com seus 14, 15 anos, que no primeiro relacionamento, no primeiro namorico na escola, deixou a casa dos pais para morar com seu primeiro namorado. Era amor? Não. Era uma fuga. Sair da casa dos pais. A primeira oportunidade, eles saíram da casa dos pais e depois viveram uma consequência trágica nas suas vidas, na área sentimental e tantas outras áreas. A carência emocional é explicada pela sanguessuga. Essa sanguessuga que nós encontramos aqui mesmo no livro de Provérbios, lá no capítulo 30, que é a base do nosso estudo, só que no versículo 15, vai dizer assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Essas 3 nunca se fartam, e a quarta nunca digam basta. A carência afetiva distorce totalmente a personalidade, produzindo um déficit emocional, baixa estima, carência afetiva, falta de frutificação, insatisfação crônica. A carência destrói a visão da vida. São pessoas que não conseguem imaginar um futuro, fazer projetos e planos. A visão está totalmente embaçada. Muitos demônios entram para roubar as expectativas de vida e falir os projetos dessas pessoas assim. Então nós entendemos aqui que essa primeira geração, aonde tudo se inicia. Você vai perguntar: ora, tudo é culpa dos meus pais? Propriamente não, porque também os pais deles não sabiam dessas verdades. E eles foram vítimas e fizeram com vocês o que os pais deles também fizeram com eles. E para que essa ferida ela não vire um círculo vicioso, nós precisamos reconhecer ela e quebrar e anular, renunciar em nome de Cristo Jesus. A carência afetiva, ela vai levar para a segunda geração, uma geração que é pura aos seus olhos, próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. Então, leva-se para a justiça própria, que é a cegueira espiritual. Então, o que faria uma pessoa que vive na imundícia se achar pura? O que lhe proporcionaria tamanha cegueira? Uma pessoa que está em um lamaçal e ao mesmo tempo ela se acha pura. É como um porco ali rolando na lama
e ao mesmo tempo ele se achar o, o animal mais limpo da fazenda. O que leva a isso? A resposta disso chama-se o espírito da religiosidade. Aqui, nessa segunda geração, nós temos a espiritualização da ferida. O Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho de Cristo. Uma genuína experiência com Jesus pode rapidamente se deteriorar e transformar-se em mera religiosidade se a nossa motivação permanecer fundamentada em carências, feridas não tratadas. Esse é o primeiro estágio da apostasia, onde as pessoas estão caminhando aí para se apostatar da fé. Então, essa carência afetiva leva-nos a ter um ato de justiça própria, e esse ato de justiça própria nos cega. Nós somos cegos espiritualmente. Estamos imundos, cheios de feridas, porém, aos nossos próprios olhos estamos puros. A religiosidade faz isso. A religião faz isso. Quantas pessoas estão dentro das igrejas hoje que não conseguem ser fiel à sua esposa, mas estão dentro da igreja, cantam no louvor, exercem algum ministério, se acham, às vezes, até pura aos seus próprios olhos. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem amar, pessoas que não conseguem ter uma vida bem-sucedida sentimentalmente, mas elas se acham puras aos seus próprios olhos pelos seus atos de justiça. Elas estão ali dentro da igreja e tudo que elas fazem, que é uma capa de santidade, aquilo ali tenta passar para outras pessoas que elas são justas, que elas são dignas de estar ali. Essa segunda geração, que existe duas posições comuns que as pessoas tomam em relação às feridas. Primeira dela, reconhecê-la e aceitar o tratamento. A segunda é não expor e guardar para si. Então nós temos, diante dessa situação, duas atitudes que as pessoas tomam. E talvez você está agora, nesse momento, caminhando-se para tomar essa segunda decisão, essa segunda posição, que é não expor e guardar para si essas feridas. E elas acabam tornando-se um espinheiro. São aquelas pessoas problemáticas que todo mundo quer evitar, porque são feridas e ferinas. Não tratando as feridas e não tratadas, essas pessoas carentes vão unir-se à imoralidade com a religião. E aí, meu irmão, aí a coisa fica feia, quando a imoralidade é unida com a religião. Feridas constroem uma ponte entre imoralidade e religião. Pessoas assim, na busca por aceitação, não só entra na imoralidade e libertinagem, como na cegueira em relação a essas mesmas coisas. Tornam-se pessoas vivendo a iniquidade dia após dia. Dessa forma, tornam-se insensíveis, cegas em relação ao nosso real diagnóstico espiritual. Seguindo Provérbios 30, agora o versículo 11, os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência da mãe, corvos de ribeiros o arrancarão e pitões de águia o comerão. Então, nós entendemos que esse mal de guardar as feridas, esses atos,
acaba trazendo o efeito colateral da religiosidade, que é da justiça própria. Isso aqui que nós estamos falando, da justiça própria. Essa justiça própria aqui é o maior inimigo do temor de Deus, deixando-nos insensíveis aos nossos pecados, fazendo-nos achar que estamos certos quando estamos pecando pelo exagero. Eclesiastes 7,16 diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirá a ti mesmo. Então, cuidado, porque essa justiça própria, essa capa de santidade inteira, se ela estiver cobrindo feridas, nós temos aí a imoralidade se abraçando com a religião e nada vai dar certo. Paradigmas errados que se baseiam na justiça própria têm o poder de destruir a nós e aos nossos relacionamentos. Então, é algo que nós precisamos abrir os nossos olhos em relação ao que está acontecendo e tomar uma atitude correta, que é expor, trazer à luz. Essa justiça própria vai levar para a divisão. A terceira geração, uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Entra aqui o orgulho e competição. Nós temos o orgulho como a base que sustentaria essa divisão. Essa terceira geração é a compensação da ferida, onde ela começa, se a abertura está lá com os pais, tendo o Moloque como a entidade. Nós vimos na segunda geração a espiritualização da ferida, ela se tornando então uma forma espiritual, né? E através da justiça própria, que nos leva à divisão por causa do orgulho. Isso é a compensação da ferida. A competição, Baal-Zebut, né? Superioridade é apenas o outro lado da inferioridade. A pessoa que se sente muito inferior, às vezes ela tenta ser superior às outras pessoas em atitudes, gestos, palavras, e ela tenta sempre mostrar para as pessoas que elas são melhor, então entra a competição. Ela está debaixo da vontade dessa entidade de Baal-Zebut, sempre ali com seu orgulho e a sua soberba. A soberba nada mais é do que a casca de uma ferida. Quando nós vemos pessoas soberbas, orgulhosas, queridos, ali embaixo, ali é uma casca. A ferida lá dentro está grande, enorme. Ela está assim, purulenta, saindo pus por todos os lados. Não existe feridas, normalmente, aonde existe feridas, normalmente vai se manifestar a autoafirmação e a soberba. Do orgulho, vem muitas decepções, ciladas, quedas e escândalos. Provérbio 16:18 vai dizer: a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Então, quando nós vemos que a soberba do nosso coração, o orgulho de não se abrir, o orgulho de querer ser superior, a altivez de espírito, isso vai trazer uma destruição. Ela precede a destruição e a queda e a ruína nas nossas vidas. O efeito colateral da competição é a divisão. Nós estamos vendo aqui a divisão, que vai trazer essa divisão. Esse é o processo da compensação da ferida. Aqui é comparada ao levante do filho pródigo, com esta síndrome da maioridade, da maturidade para uma vida independente. Aqueles que sempre dizem assim, né? Olha, eu estou maduro, eu estou pronto para viver a minha vida, dar a minha herança,
eu quero a minha independência. Então isso causa uma divisão, pessoas que se acham melhor do que outras em qualquer aspecto da vida, sempre vai ter essa síndrome do filho pródigo, essa síndrome da independência de outros, né? Quando é sacrificada a submissão, também é sacrificada a herança. Quando por orgulho sacrificamos pais e tutores, vamos para o lugar de necessidade e orfandade, sofrendo perdas profundas no campo da identidade. Então, querendo fugir dessa realidade nossa, nós sacrificamos a herança que nós temos em Deus, a herança que nós temos em Cristo. O filho pródigo, ele sacrifica a sua herança, ele sacrifica aquilo que ele tinha, ele destrói com tudo, porque ele queria ser independente, né? E isso vai trazer profundas marcas na nossa identidade. Quando as feridas elas são compensadas em vez de curadas, fica fácil a entrada de demônios. Então, quando nós queremos compensar essa ferida com outras coisas, não curar, nós queremos compensar, né? Então, às vezes, nós estragamos a educação dos nossos filhos compensando aquilo que nós passamos no passado. E não é assim. Nós temos que curar a nossa ferida do passado e então trazer uma direção, um espírito de direção para a futura geração, para os nossos filhos, assim dizendo. Então aqui nós temos a quarta geração. Essa terceira geração vai nos levar à quarta geração, que entra a maldição, que está ligado à maledicência e rejeição. Uma geração cujos dentes são espadas, cujas queixadas são facas, para consumires da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. O poder da morte e da vida está ligado à língua. Bênçãos e maldição estão diretamente ligadas às palavras que falamos. Esse é o processo da propagação da ferida. Entra agora a maledicência. A quarta geração ela vai propagar agora essa maldição, né? A maledicência ela vem do orgulho traumatizado. O orgulho cresce através das feridas e se manifesta pela maledicência. Onde há maledicência, há feridas. E onde há feridas, há orgulho. As pessoas tornam-se duras, críticas e sem misericórdias. As pessoas feridas desistem do amor e passam a ferir da mesma forma que foram feridas. Quando você vê as pessoas falando aquele ditado, dente por dente e olho por olho, são pessoas totalmente feridas. Quando Cristo nos ensina a perdoar os nossos devedores, quando Cristo nos ensina a perdoar os nossos inimigos, Ele está abrindo mão desse direito de ferir com ferro quando nós fomos feridos, de fazer o mesmo com aqueles que fizeram mal conosco. Então, Cristo nos sara desse mal que foi feito. Cristo, ele absorve essa ferida, essa dor que está dentro de nós. E como pessoas saradas, nós não ferimos os outros, mas nós abençoamos. E essa quarta geração, que é a geração da maledicência, que está vindo aí debaixo da maldição, ela vai propagar essa ferida, né? Através, agora vem nada mais do que a verdade que está dentro de cada um, que é a rejeição, o espírito de morte. A amargura é contagiosa, podendo tornar-se epidemia.
porque ela vai pegando. Amargura, uma pessoa, se você viver com uma pessoa amargurada, ela vai pegando aí. Ela vai sendo, trabalhando na vida de cada um e ela vai fermentando. E uma pessoa amargurada acaba que contagia muitas pessoas. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, vai afirmar o que eu estou falando, quando diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, essa raiz de amargura que brota dentro de muitas pessoas acaba perturbando o grupo e muitos são contaminados com essa amargura. A amargura é um veneno que mata primeiramente a pessoa, ela mesma. Ela toma um remédio achando que os outros irão morrer, mas quem vai morrer é ela mesma. Um quadro de amargura crônica invariavelmente produz maledicência. Aquelas pessoas que não sabem bem dizer nada, só amaldiçoa, fala mal dos filhos, fala mal do vizinho, fala mal do tempo, fala mal das autoridades, fala mal da igreja, fala mal de tudo. É aquela pessoa que quando você chega perto as coisas não estão boas, está ruim. Misericórdia. São pessoas que já está propagando a ferida dela. Ela já está no estágio de propagar, de soltar, de contaminar as outras pessoas. A maledicência é sinônimo da maldição, da ferida e da dor. O veneno da amargura é a língua, afetando e contaminando os outros. A maior arma do diabo é nada mais, nada menos que a boca do crente. Misericórdia com isso. Provérbios 30, versículo 30, 32 e 33. Se abrastes loucamente, elevando-te e se imaginando mal, põe a mão na boca, porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Então você vai ver dentro desse quadro da ferida, nós iremos tratar sobre discernindo as feridas, a tarefa dos demônios. Respectivamente, com relação às 4 gerações mencionadas anteriormente, vamos mencionar a identidade e a tarefa de algumas entidades demoníacas. Primeira, Moloque. Lá no livro de Levítico, versículo 18 e 21, diz assim: e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Moloque era uma divindade pagã do sexo masculino de origem amonita. Em festas cerimoniais, Moloque era adorado como sacrifícios humanos. A Bíblia relata como reis e príncipes apóstatas sacrificavam criancinhas a esse Deus, deixando o culto ao Deus de seus pais para fazerem oferendas de sangue inocente a um Deus que exigia o sacrifício de crianças para o seu louvor e adoração. Conforme o dicionário IT da teologia antiga do Antigo Testamento, David Quinch, em seu comentário sobre o 2 Reis, capítulo 23, 10, diz que a imagem de Moloque era de bronze e oca. Acendia-se fogo dentro do ídolo. Quando as mãos estendidas do ídolo ficavam incandescentes, o sacerdote de Moloque apanhava o neném das mãos do seu pai e punha nas mãos de Moloque, ao som de tambores, para evitar que o pai ouvisse os gritos do seu filhinho moribundo. Para o teólogo Albrecht, esse costume tinha relação com o sacrifício real, ou seja, uma forma de manter e conquistar o poder. Por certo,
advindo das trevas e não de Deus. Nós lemos em Atos capítulo 7, 43. Antes, tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figura que vós fizestes para adorar. Por isso, vos destruí para além, vos desterrarei para além da Babilônia. De alguma coisa, Moloque procura destruir o relacionamento entre os pais e os filhos. Eles se alimentam do sangue dos filhos. O grande alvo de Moloque são as crianças. O fogo de Moloque, sua grande arma, é o abandono, o abuso e a rejeição. O pai da orfandade. De alguma forma, essa entidade tenta abortar o desenvolvimento emocional e espiritual das pessoas, privando-as de distinguirem o seu propósito divino. Quando nós entendemos sobre a entidade do deus Moloque, nós vamos entender um pouco também sobre o espírito de religiosidade, os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Paulo denomina essa entidade de Deus desse século. Sua principal tarefa é falsificar o caráter de Deus e os valores do seu reino, privando as pessoas da verdade. Cegueira espiritual e incredulidade são os seus principais ardis, as suas principais setas e armas. Para cada pessoa e cultura, existe uma estratégia religiosa de engano que cega e abusa das pessoas. Prestam atenção. A chave desse encantamento são feridas e os pontos de debilidade emocional. Exemplo, pessoas ligadas ao espiritismo. Essa entidade é tão séria que existe milhares de pessoas servindo a Satanás sem ao menos crer na sua existência. Misericórdia. Isso é terrível. Pessoas cegas. Religiosidade. O zelo de Paulo que ele tinha quando ele era fariseu. Então, ele era cego na religião. E Cristo lhe abriu os olhos e lhe curou as feridas. A terceira entidade que nós mencionamos aqui é Baal-Zebude. Disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desça desta cama, a quem subistes, não descerás, mas certamente morrerás. 2 Reis, capítulo 1, versículo 16. Baal-Zebude era o deus responsável por livrar o povo da praga das moscas. Os cultos a Baal eram os mais imorais possíveis. E dentre os ritos eram praticados, entre outras coisas, o culto à prática sexual, por ser a responsável pela reprodução dos seres vivos. Moscas se alimentam de sangue e lixo. A tarefa de Baal-Zebu é adoecer a alma e paralisar as feridas e pecados relacionados à falta de perdão. Cuidado, que a falta de perdão é uma doença. E nós estamos alimentando Baal-Zebude. Esse Deus se alimenta de amargura e ressentimento das pessoas. Assim, desenvolve pessoas invejosas e competitivas. O quarto é o espírito de morte, porque não há retidão na boca deles. As suas estranhas são verdadeiras maldades. E a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Salmo
de número 5:9. Essa entidade se aloja na boca das pessoas feridas. Sua arma é a maledicência e a crítica. As flechas dessa entidade são atiradas da própria boca das pessoas. Se você passar a sua língua no céu da boca, perceberá a forma de um arco. A língua simboliza a flecha. O veneno é a amargura do coração. A boca é uma das armas espirituais mais poderosas e pode estar a serviço de Deus como a serviço da morte. Os problemas é um sintoma da ferida. Para curar os problemas, precisamos sarar as feridas. Então, nós entendemos aqui sobre a função dessas entidades, né, e o que essas entidades vêm estar fazendo na vida de cada pessoa que ainda não buscou a sua cura. E nós precisamos entender que para vivermos na plenitude do Espírito, nós precisamos buscar uma cura. E como nós buscamos a cura dessas feridas? Vamos entender agora sobre a janela de Johari. Na janela de Johari, nós entendemos que nessa janela nós temos quatro áreas. A primeira área é a área aberta. Nessa área, você e os outros sabem. Essa é a única área que você vive na luz. Tudo que você sabe de você mesmo, as outras pessoas também sabem. Você vive na luz. Se você é um mentiroso, você sabe que é um mentiroso e as pessoas também sabem que você é um mentiroso. Se você é um pervertido sexual, você sabe disso e as pessoas também sabem disso. Se você é um ladrão, um enganador, você sabe disso e as pessoas também sabem disso. Você vive na luz. Mas existe uma segunda área, que é chamada de área cega. Essa área cega, você não sabe, mas os outros sabem. É a chave de receber dos outros. A amar a confrontação. Então, nessa hora, nós precisamos que pessoas que nos amam de verdade venham e falem a verdade. Vem falar, cara, você é orgulhoso. Não, eu não sou orgulhoso. Eu não sou. Sim, você é orgulhoso. E você mostra para essa pessoa que ela é orgulhosa. E quando as pessoas nos confrontam com amor, eles estão nos libertando dessa área cega, que às vezes precisam de um líder, de um pastor, precisa de alguém que te ama de verdade para falar a verdade sobre a sua vida. Mas você precisa amar essa confrontação. Não ter ela como algo que está te humilhando, mas algo que está te libertando. A terceira área que nós encontramos aqui é a área escondida. Aqui nessa área mora os ratos, os morcegos, é o porão da nossa alma. Por quê? Por quê? Porque você sabe, mas os outros não sabem. É nesse porão que vivem os ratos. Na primeira área, todo mundo sabe e você sabe. Na segunda área, você não sabe. Você precisa de alguém vir e te fale a verdade, te confronte. Mas essa terceira área é a área escondida. É aqui onde está a podridão do nosso ser. Eu sei, mas ninguém sabe. É o meu segredinho. É o meu pecadinho de estimação. É a minha vergonha. É o meu trauma. Eu não quero que ninguém saiba disso. Isso nos adoece. Isso destrói com o nosso ser. Isso acaba com o nosso ser. E aí, nós chegamos à quarta área, que é conhecida como a área desconhecida. A área desconhecida. Essa área desconhecida
nós iremos entender que você e os outros não sabem. É uma área totalmente desconhecida. Só Deus sabe. Precisamos da revelação de Deus. Quando Davi, ele ora e diz: Senhor, examina o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Então, Davi estava orando sobre essa área desconhecida. Há algo no meu coração que eu preciso descobrir. Eu preciso da revelação de Deus para isso. Eu preciso do Senhor para isso. Tem algo dentro do meu coração que eu não conheço e que as pessoas não conhecem, mas Deus sabe. Precisamos nos achegar a Deus e pedir para que Ele revele a nós. A quarta área, que é a área escondida, essa depende de nós. A terceira área depende das pessoas que nos amam. E a primeira área é a área que nós iremos viver na luz, certo? Então, prosseguindo, nós entendemos, fazendo uma analogia da nossa vida com uma planta, com uma árvore. A árvore é dividida em raízes, caule e galhos. Nas raízes é onde há nutrição, onde as raízes sugam todo o nutriente do solo para poder alimentar a árvore. O caule, dentro dele há o geema, que são pequenos vasos capilares que transportam das raízes até os galhos a seiva, que seria a alimentação bruta mesmo, que iria sustentar toda a árvore. Então, se nós estamos fazendo a analogia nossa com uma árvore, a dor residual, essa dor que está dentro de nós, esse sentimento de inferioridade, esse trauma que nos adoece, essa vida que nós não conseguimos conquistar nada, esse estágio de rebeldia ou de autocomiseração, de viver uma vidazinha de autopiedade, coitadinho de mim, coitadinho das pessoas, nós temos que entender aqui que ela está na raiz, ela está nutrindo a nossa vida. Essa dor residual está aqui dentro. São feridas do passado que não foram curadas. Então, por mais que você se esforce, vá a psicólogos, tome remédios, isso é importante, sim. Tem coisas que você tem que procurar os profissionais da área mesmo. Você vai resolver muitas coisas com eles. Mas tem coisas que você tem que buscar a ferida do passado. Você tem que ir atrás, desenterrar defuntos para poder ser curados. Também está experiências do passado e também ensinos do passado, que esses ensinos de forma que vem formal ou informal, isso está tudo nas raízes, né? Experiências que você teve no passado numa sala de aula que te traumatizou, experiências de bullying que você sofreu com as crianças, experiência de rejeição, de carência com os pais, né? Ter vergonha de um pai alcoólatra, querer receber um abraço de um pai e não receber, ser cobrado dentro de casa demais, nunca ouvir um eu te amo e um abraço, presenciar agressões físicas entre os pais. Isso tudo são experiências que causam feridas. Ouvir de uma pessoa que você não é amado, que não te ama, tentar de todas as maneiras conquistar a atenção das pessoas através da rebelião ou de qualquer outro ato. Se isolar para que não seja mais ferido por aquilo que você passou.
um abuso sexual, um abuso verbal, um abuso psicológico, entendeu? Então essas coisas, tudo, está na raiz, está alimentando as nossas vidas. E nós precisamos expor essas raízes. Precisamos jogar um outro alimento ali nessas raízes, que é o amor de Cristo, a graça de Cristo, a paz de Cristo. Esses ensinamentos do passado. Eu aprendi que se eu levar um tapa, eu tenho que dar um tapa. Eu aprendi que eu não calo minha boca para ninguém. Eu aprendi que é a lei do esperto que a gente se dá bem. É você ser o espertinho, é você defraudar, você roubar, você humilhar, você aproveitar a situação. Esses ensinamentos do passado que alimentam a nossa alma hoje nos priva de termos os ensinamentos de Cristo e mudarmos, de chegarmos a ser igreja em Cristo. Agora, essas experiências, essa ferida do passado, experiência do passado, ensino do passado, vai trazer alguns problemas resultantes. Quais são esses problemas resultantes? Nós temos aqui as feridas, vai trazer problemas resultantes. Esses problemas resultantes emocionais, pecados encobertos, crenças irracionais. Às vezes, gente, você acredita em tanta coisa que, meu Deus, como que a pessoa crê em algo assim? Como que a pessoa consegue crer numa inverdade dessa? Né? Então, problemas emocionais é o que mais existem. Existem demais problemas emocionais. Né? Escolhas erradas. Quando nós sofremos alguma ação, nós tomamos atitudes completamente erradas em relação a isso e sofreremos a consequência. E o que nós temos como consequências presentes? O medo, a ira, o vício, confusão, ansiedade, culpa, depressão, problemas físicos e etc. Então essas coisas, por tudo começa na dor residual. Está lá atrás, que vem trazer problemas resultantes e acaba nos trazendo aí para aos problemas do começo. Então, nós entendemos o círculo da ferida e esse círculo aqui que vai nos trazer realmente essa liberdade em Cristo, né? Então, nós vamos fechar aqui sobre o círculo dessa ferida e ela está nos levando agora a buscar uma compreensão que é através, sim, do confessar o nosso pecado, é através de buscar ajuda. E quando nós estivermos fazendo o nosso discipulado pessoal, é bom que você não esconda nada, que você anote aí no seu caderno, que você anote aí no seu bloco de nota ou na sua apostila aquilo que você tem se identificado, porque o primeiro passo para ser curado da ferida, primeiro é reconhecer ela. Segundo, é você expor essas feridas. Terceiro, nós iremos renunciar. Se precisar de perdão, iremos trabalhar no perdão. E, por último, colocaremos a cruz de Cristo. E você vai ter uma experiência de vida. Você vai ser totalmente revertida de pensamentos totalmente diferentes do que você tem tido agora. Então, nós precisamos
buscar a cura das nossas feridas. Então nós encerramos por aqui esse módulo, o círculo da ferida, e na nossa aula presencial nós iremos discutir alguns pontos que você não entendeu com essa aula, e você vai colocar na sua apostila, no seu caderno de anotação, no seu bloco de nota, aquilo que você se identificou nesse módulo, para que nós venhamos a fazer um diagnóstico preciso da sua vida. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo módulo, se Deus quiser e se for a vontade do nosso Deus.